Graça e paz, amados irmãos, amadas irmãs, discípulas e discípulos, no caminho da missão, anuncio as boas novas da graça. Amém? Com essa saudação, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do metodismo, origem, desenvolvimento e estratégias, que nós estamos acompanhando durante esse início de ano de 2021. E são os estudos que foram organizados pela Bispa Ideide Brito Torres, da 8ª Região, que escolhemos trazer esses assuntos para nós, enquanto metodismo, revisitarmos os documentos da Igreja, aprofundarmos na nossa doutrina e para aqueles também que estão começando na fé, aprender um pouco da doutrina metodista e para aqueles que não conhecem, que também estejam acompanhando esse estudo através do nosso canal no YouTube, da Catedral Metodista do Rio de Janeiro, tem a oportunidade de conhecer um pouco sobre a doutrina metodista. Mas antes de começarmos, vamos pedir a presença de Deus para abençoar esse estudo e trazer discernimento para aprofundarmos na nossa intimidade com Deus. Amém? Pai querido, Pai amado, diante de Ti nos colocamos, Senhor, pedindo a Tua presença, para que venha revelar a Tua palavra através desses estudos, Senhor, através dos estudos ministrados por João Wesley, dando luz à Tua palavra, que essa palavra que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Que o Senhor venha nos abençoar, nos trazer esclarecimento de tudo que o Senhor tem para nos falar através da Sua serva que se coloca humildemente à Tua disposição. Desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, para início de conversa, a gente sempre pede, instrui, para que quando a gente vai preparar, a gente vai estudar a Palavra de Deus, é importante nos desligarmos de todos os meios de comunicação, telefone, WhatsApp, rede social, televisão, para que possamos estar em intimidade com o Senhor e conectados, focados na Tua mensagem. Amém? Também é importante você ter sua Bíblia do lado, para você ir fazendo as marcações necessárias, um caderno de anotações, porque hoje é um estudo que a gente vai trabalhar a lição na parte 2, Metodismo, Princípios e Valores, e hoje nós vamos falar da lição número 7, que é a dinâmica do equilíbrio no pensamento wesleyano. E o texto bíblico fundamentado nesta lição está em Atos 5, dos versículos 33 a 42. Mas para a gente começar esse papo, é importante a gente lembrar por que nós estamos estudando. É o metodismo, que a gente já falou na oração inicial, que aí eu fiz uma rápida apresentação sobre esse estudo. Equilíbrio na doutrina, busca da santidade, disciplina, conexidade missionária, eclesial são marcas no movimento metodista, que tem como fundamento de fé e doutrina a palavra de Deus e encontra na experiência, na tradição, na razão e na criação associadas à palavra, elementos para o conhecimento de Deus. Estamos realizando esses estudos para aperfeiçoar a nossa vivência comunitária de fé e busca de santificação, de modo a vivenciar esses elementos através de diferentes estratégias e com diferentes formatos, sem perder a essência de ser o estilo de vida do povo cristão. Então, nós estamos aprendendo tanto aqui no canal de YouTube, falando sobre o metodismo, e também na plataforma Zoom. Nós temos encontros semanais, dominicais, às 9h30, todos os domingos, na plataforma Zoom, onde nós temos um grupo grande de pessoas que estão em busca de maior entendimento, aprendizado, e a gente está estudando maturidade cristã. Então, eu te convido, se você desejar fazer parte também da nossa classe de estudo, classe de adultos, nós estamos trabalhando na revista Em Marcha, você é só entrar em contato com a igreja, dar os seus dados,
Aí a secretária Vanessa me passa os seus dados, eu entro em contato com você e passo o link dos nossos encontros. Amém? Então, dando essa rápida apresentação, então a gente começa a fazer uma introdução propriamente dita da lição específica de hoje. A Igreja Metodista, assim como todas as outras denominações religiosas, possui suas ênfases doutrinárias. Então, cada igreja, cada denominação tem sua ênfase doutrinária. E a nossa igreja, a Igreja Metodista, a sua ênfase doutrinária orienta-se pelo credo apostólico, pelos 25 artigos de religião metodismo histórico, pelos sermões de John Wesley e por suas notas sobre o Novo Testamento. John Wesley viveu numa época de profundas mudanças sociais, marcadas por posicionamentos radicais e extremados, tanto na religião como na filosofia. Porém, no meio de tantas divergências, Wesley apresentou formas equilibradas de manifestar sua fé e a prática do Evangelho sem cair em extremismo. Então, John Wesley por isso somos chamados de metódicos, né? Nós somos chamados um povo moderado, que a gente busca entendimento na palavra de Deus, trabalhando com fé, com razão, com sabedoria. E a gente pesquisando, vê o tempo de John Wesley, ele começou a realizar as suas pregações no momento que a Europa estava sob a influência do iluminismo, né? Então, tudo era de uma forma racional. E como associar a razão e a fé? Então, John Wesley era um estudioso não só da palavra de Deus, mas de todas as formas de conhecimentos sociais, políticos, científicos, filosóficos. Então, ele era um homem que gostava de estudar, estava sempre atento às questões de ciência, a questões daquela época, né? Então, ele sempre buscou equilíbrio sem chegar ao extremismo, sem chegar ao fanatismo. Então, tudo que leva aos extremos, ao fanatismo, não tem um equilíbrio espiritual que tanto buscamos. É importante também nós lermos, né, Atos, capítulo 5, dos versículos de 33 a 42, que fundamenta essa lição, mas para ter uma contextualização desse texto bíblico, capítulo 5 todo, eu trago aqui um resumo desse capítulo 5, que para a gente ter um maior entendimento, para contextualizar essa lição até chegar nesses versículos finais. Então, o capítulo 5 de Atos, ele tem, no primeiro momento, assim, dos versículos de 1 a 11, vai mostrar o pecado e castigo de Ananias e Safira, depois você pode conferir. Depois, a partir dos versículos 12 a 16, vai falar do estado da igreja em franco desenvolvimento, no poder que acompanhava a pregação do Evangelho. Depois, seguindo, já nos versículos de 17 a 26, a gente pode ver o encarceramento dos apóstolos e a milagrosa libertação da prisão, com as novas ordens para continuar pregando o Evangelho. Nos capítulos de 27 a 33, a gente vai ter o relato da acusação que os apóstolos receberam diante do grande sinédrio e a defesa apresentada. Já mais adiante, a partir do 34 a 40, a gente vai ver o conselho onde a lição vai ser fundamentada. O conselho de Gamaliel em relação aos apóstolos acusados, para que não fossem perseguidos, mas tivesse a permissão de ir embora, a fim de que as consequências se mostrassem. Então, Gamaliel ali, eu não vou ler o texto todo agora, né? Mas Gamaliel era um fariseu, doutor da lei. Então, ele conhecia toda o Torá, né? A lei de Deus. Então, ele naquele momento, daquele julgamento, ele achou melhor deixá-los ir.
e a liberação dos apóstolos com nada mais que o açoite, né? Então ele falou assim, vamos libertá-los, não mais açoitá-los. Então isso está escrito no capítulo, nos versículos de 34 a 40. E por final, dos versículos finais, 41 e 42, a gente vai observar o progresso do Evangelho, a alegria dos apóstolos de pregar o Evangelho, né, realizar a obra, sem mesmo diante da proibição e da indignidade que lhes foi feita. Mas mesmo assim eles continuaram caminhando, indo, pregando as boas novas da salvação, as boas novas da graça. Que as mesmas instruções que estamos recebendo esse ano, que discípulos e discípulos, como eu comecei, discípulos e discípulas no caminho da missão, anunciam as boas novas da graça. Então nós temos realizado isso, todos nós estamos usando as estratégias que o Senhor tem nos permitido utilizar para não deixarmos de anunciar as boas novas da graça. Estamos usando as redes sociais, estamos usando o canal de YouTube, estamos usando a plataforma Zoom, estamos usando o Google Meet. Então, Deus nos concedeu, nesse tempo de distanciamento social, de não distanciarmos dele, de mantermos essa comunhão, essa conexão missionária, de estarmos juntos, aprendendo mais dele, buscando maior intimidade dele, que vai nos ajudar no nosso crescimento e santificação espiritual. Então, nessa lição, a gente vai ver umas tendências teológicas, né, desse estudo. Alguns teólogos do tempo de John Wesley interpretavam a salvação como ato exclusivo da iniciativa de Deus. Então, a gente observa que muitos teólogos daquela época de John Wesley até hoje, né, buscam entendimento, interpretação da salvação. Tudo estava nas mãos de Deus. Alguns teólogos tinham essa tendência de pensamento. Dizia também que ele resolvia tudo. Outros já afirmavam que o esforço humano garantia a salvação. Então, que a salvação era pelas obras. E a gente vê na palavra de Deus que não é bem assim. Cada ser humano decidia sobre sua própria salvação. Isso é uma tendência teológica. Enquanto uns enfatizavam a necessidade de um crescimento diário na fé como fruto da ação de Deus em sua vida, outros pregavam a justificação como ato definitivo de Deus, feito uma só vez, né, uma vez só na pessoa. Por exemplo, uma vez salvo para sempre. Isso é uma outra tendência, outro pensamento teológico. Por outro lado, havia pessoas que davam ênfase ao aspecto geral da salvação, dizendo: a salvação é para todos e todas. Todos os seres humanos serão salvos independente do seu estado de vida, independente daquilo como estava a sua vida naquele momento. Havia ainda quem defendia a salvação como algo individual e pessoal. Um grupo religioso pregava a importância da fé, da santidade, da vida interior, chegando a limitar o cristianismo à meditação e devoção. Outro pregava a necessidade de expressar a fé através das obras, enfatizando o fruto do Espírito e desenvolvendo um elevado sentido de responsabilidade social. Então a gente vê as diversas tendências teológicas diante da salvação, diante da pregação da palavra. Amém? Passando a leitura agora da Bíblia, né, do texto que a gente está estudando hoje, aqui está dizendo a partir do capítulo 33, mas vou começar, Atos 5, a partir do versículo 32, que eu vou começar a ler para vocês. Pega sua Bíblia e vamos fazer a leitura. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Isso os apóstolos falando diante do Sinédrio. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco.
E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ide fazer a estes homens. Olha que pensamento interessante de Gamaliel, olha a atenção. Ele viu que aqueles homens estavam falando com uma convicção tão importante que ele parou para pensar, mesmo ele sendo um doutor da lei, conhecia as escrituras, era um mestre e era muito respeitado no Sinédrio, então pararam para ouvi-lo. No versículo 36, porque antes desse dia se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. A gente pode ver uma sinalização de um falso profeta, né? Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este pareceu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Então, quando a gente vê pregadores que não estão fundamentados na palavra de Deus, eles se perdem, então desaparece. Quando Deus está direcionando a caminhada, nós sempre teremos a convicção que estamos no caminho certo. No versículo 38, agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Então ele usou de sabedoria. Ele falou, se for de Deus, continuará. Se for de homens, perecerá. Não seguirá adiante. A gente pode trazer para os dias atuais quantas falsas doutrinas, né? Quantas denúncias que a gente vê e todo mundo coloca no mesmo pacote, né? Os evangélicos, os cristãos são todos iguais. Não. Cada um, como eu falei no início, tem a sua doutrina, cada igreja segue a sua doutrina. E aqui no versículo 39, mas se é de Deus, não podereis destruí-los para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então, diante essa palavra de Gamaliel no Sinédrio, defendendo os apóstolos, todos acataram essa explanação, esse relato de Gamaliel. Então, no versículo 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus e os soltaram. Então, quer dizer, apesar deles ter falado, sem a presença dos apóstolos, deixando-os ir, mas quando chamou, açoitaram de novo e ordenaram não mais falar em nome de Jesus. Mas quando Deus está no negócio, não tem jeito. E eles, os apóstolos, se retiraram do Sinédrio, regozijando-se, alegrando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então, nós temos que nos alegrar quando sofremos afronta. Em nome de Jesus, nós temos que alegrar-nos, porque isso incomoda. Então, é isso que essa alegria de estar levando a mensagem de Deus, mesmo sofrendo afronta, mesmo sofrendo perseguições. E no versículo 42, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, é fundamentado nesta lição, nesse texto, que nós vamos seguir para falar das ênfases do pensamento equilibrado de Wesley. Então, quais seriam essas ênfases do pensamento equilibrado do Wesley? ênfase 1. Primeira, salvação. Na salvação, tanto a iniciativa de Deus quanto a resposta humana. É Deus que age em nós, mas a pessoa tem liberdade de aceitar ou não. Então, é uma decisão nossa. Deus, ele age no nosso ser, mas cabe nós aceitarmos ou não esse agir de Deus na nossa vida. Deus é tão bondoso que nos dá liberdade, nos dá o livre-arbítrio. Deus não nega ou viola a liberdade humana, mas opera no meio dela. João Wesley dizia, Deus não nos tirou o entendimento, mas o iluminou e fortaleceu. Muito menos tirou a nossa liberdade, o nosso poder de escolher o bem e o mal, o certo ou errado.
não nos forçou, mas sendo assistidos e assistidas pela sua graça, como Maria, devemos escolher a melhor parte. Ver que Maria e Marta, quando Jesus chegou para visitá-las, o que Maria fez? Parou tudo, seus afazeres, que nem eu combinei com vocês, para tudo. Quando Jesus está no meio de nós, nos ensinando, a gente tem que parar, sentar aos pés dele e aprender mais dele. Maria escolheu a boa parte. Marta se incomodou, mas Maria escolheu a boa parte. Naquele momento era essencial aprender. A gente não sabia, nem Maria sabia, que o tempo de Jesus, a missão dele já estava terminando. Mas é aquela oportunidade única de aprender com o Mestre. Nunca podemos nos separar dessa vontade, esse anseio de aprender mais, essa fome da palavra, que é o alimento para a nossa alma, né? Como diz, nem de pão viverá o homem, mas precisamos de toda a palavra que vem do Senhor. Segunda ênfase que ele coloca aqui é a justificação e santificação. Que ele vai falar o seguinte: para Wesley, não há pessoa santa sem que seja justificado, ou seja, é impossível haver santidade sem o perdão dos pecados. A santificação é a anulação contínua do domínio do pecado sobre a pessoa, é restauração da vida. Ser justificado ou ser justificada é aceitar a misericórdia de Deus em Jesus Cristo, é renovar-se pelo poder de Deus e seu Espírito Santo. Amém. Ai, como é importante a gente estar estudando e aprendendo mais e fortalecendo na palavra. Terceira ênfase, universal e pessoal. João Wesley partia da clássica afirmação litúrgica: Cristo na cruz fez um completo, perfeito e suficiente sacrifício pelos pecados de todas as pessoas. Essa é uma verdade que a gente tem que estar incutida na nossa mente e no nosso coração. A obra de Cristo é oferecida a todos e a todas, sem acepção de pessoas. Porém, a apropriação desta graça é pessoal e particular em fé. Cristo me amou e morreu por meus pecados. Esta era a compreensão de quem que aceitava esta obra. Então a gente tem que ter muito convicto disso, que Deus morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, por todos os pecados da humanidade. Basta a gente aceitar essa verdade. Quarta ênfase, ele é o testemunho e o fruto do Espírito. John Wesley descreve o Espírito Santo como aquele que ilumina o nosso entendimento, retifica a nossa vontade, renova a nossa natureza, une a nossa pessoa com Cristo, dá-nos a certeza da nossa adoção como filhos e filhas, guia-nos em nossas ações, purifica e santifica a nossa alma e o nosso corpo para o gozo completo e eterno de Deus. Maravilhoso, né? Eu fico até emocionada e me reporto imaginando John Wesley estudando, escrevendo, se alimentando, demorava estudando, cada vez que ele lia, Deus revelava uma verdade para ele. Porém, ele adverte que é impossível afirmar a presença do Espírito Santo sem imediata manifestação de frutos. Como diz a palavra de Deus, pelos frutos se conhece a árvore. Então, está em Mateus 7, versículo 15 a 18. A gente só vai dar testemunho se as pessoas começarem a ver os frutos da nossa fé. Então, não adianta nós falarmos de Deus se não praticarmos, se não houver frutos, se não houver multiplicação dessa palavra. Então, as pessoas têm que olhar em nós a imagem e semelhança de Deus. É pelos frutos se conhecereis, né?
Então, essa palavra é muito importante para a nossa caminhada. A conversão é um processo. A gente já tem falado constantemente nos nossos encontros. Nós estamos em processo de amadurecimento, em processo de conversão. Como nós somos errados, como nós pecamos, não estamos exímios de pecar. Nós erramos, nós somos uma natureza errônea, mas a misericórdia de Deus é que nos alerta o tempo todo, nos aponta onde estamos errando e a gente tem que buscar e pedir perdão o tempo todo. Quinta ênfase que ele fala aqui é a lei e o evangelho. Wesley retornou à posição bíblica quanto à lei, citando as palavras de Jesus Cristo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas sim para cumpri-la. Mateus 5,17. A gente leu na lição anterior sobre o Torá. Torá é a lei, é o ensino. Então, o maior significado do Torá é ensinamento da palavra de Deus. É a palavra que ilumina a nossa vida. O fundador do metodismo afirmava que o mau entendimento da lei estava na interpretação feita quanto à letra e não quanto ao espírito e seu real significado. Os legalistas não entendiam o sentido espiritual da lei, limitaram-se a reproduzir o sentido que lhes interessava. A crítica mais comum que Jesus Cristo sofria era exatamente de desobedecer à lei. Que grande coerência, né? Se ele veio revogar a lei, se ele transformou os 10 mandamentos em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se tudo isso é cumprimento da lei, é viver o evangelho do amor, da justiça, da misericórdia, da graça. E Jesus veio falar isso, ele esclareceu o entendimento da lei, ele deu a justificando a lei, que a lei é um norte, é a que nos norteia, que nos aponta caminhos para nós termos uma vida de justiça, de graça, de misericórdia. Amém? E agora vamos para a sexta e última ênfase: santidade pessoal e responsabilidade social. Tomando por base o resumo de todo o mandamento apresentado por Jesus, como eu falei anteriormente, amará, pois, o Senhor teu Deus de toda a sua força e amarás o teu próximo como a ti mesmo, está em Mateus 12, versículos de 29 a 31. A santidade pessoal não se choca com a dimensão social do amor repartido. Wesley não concebia uma religião isolada, desvinculada de obras de misericórdia. Ao mesmo tempo, conhecia que estas obras têm fundamento na comunhão íntima com Deus, na prática dos atos de piedade. Wesley era um homem de oração, leitura da Bíblia e uma sincera prática piedosa. Ao mesmo tempo, praticava obras de misericórdia visitando pessoas enfermas, providenciando alimento a quem tinha fome, lutando contra o desemprego, incentivando o desenvolvimento cultural e outras iniciativas. Então, esse é o legado que o John Wesley deixou para nós, aqueles que seguem a doutrina metodista. Então, a metodista tem essa ação dentro da sociedade. Então, nós não nos calamos diante das necessidades humanas, diante de umas causas sociais tão importantes que nós convivemos na nossa sociedade, a questão das pessoas que vivem em situação de rua, a questão da comunidade carcerária, a questão da violência contra a mulher, a violência contra a criança, a questão do racismo. Então, são tantas questões sociais, a questão da comunidade indígena. Então, a Igreja Metodista está sempre agindo nesses âmbitos da sociedade, lutando por justiça social, com amor, levando pão àquele que tem fome, cuidando das pessoas enfermas. Esse é o nosso legado, essa é a nossa doutrina metodista. E a gente não, por isso que nós precisamos visitar os documentos da igreja,
que você pode ver, sempre estão lá disponibilizados para você fazer download, está na página da Igreja Metodista do Brasil. Nós temos que ver, resgatar a nossa identidade metodista nesse mundo tão de desamor que nós estamos vivendo, de tantas divisões. Nós precisamos estar junto àquele, seguindo os mandamentos de Cristo, seguindo o legado que o Wesley deixou, sermos testemunhas de Cristo aqui nesse tempo. Vamos partir agora para a conclusão desse estudo. Podemos observar, com as ênfases doutrinárias consideradas básicas do cristianismo, a dimensão do equilíbrio do pensamento de John Wesley. Ser metodista no século XVIII, num tempo de tantas radicalidades, significava procurar exercitar esse equilíbrio. Nesse tempo de hoje, percebemos que posições radicais continuam bem presentes. A gente tem acompanhado, nas redes sociais, na mídia, as posições radicais que nós estamos vivendo nesse tempo. A quantidade de falsas notícias, a quantidade de pregadores que estão pregando falsas doutrinas. E o que podemos, e diante dessa constatação, o que podemos fazer? Optamos por posições extremas? Adotamos um pouco de tudo? Caímos na indiferença, não tendo forças para tomar decisões? Então, nós precisamos tomar uma posição mediante o Evangelho de Cristo, que nos foi possibilitado, que nós temos livre acesso de estudar e nos alimentarmos e buscar sabedoria. A posição metodista continua sendo, hoje, a de equilíbrio como nos tempos de Wesley. Então, sempre a Igreja procura conciliar atitudes, ser mediadora de conflitos. Nós não podemos não ficar em cima do muro, precisamos denunciar, sim, as injustiças, mas temos que buscar equilíbrio espiritual. Então, a busca de equilíbrio, como nos tempos de Wesley, para esse tempo de hoje, jamais podemos concordar com o fanatismo, jamais podemos concordar com a radicalidade, o extremismo, e nem aceitar o descaso e indiferença, ou ficar em cima do muro. Não, nós, metodistas, não somos daquele que fica em cima do muro. Nós sempre tomamos uma posição, e não somos indiferentes a nada do que está acontecendo. Quanto às convicções fundamentais cristãs, então, nosso norteador, nosso caminho, quem vai nortear é a palavra de Deus, tendo bom entendimento das Escrituras Sagradas, dos ensinamentos de Cristo, como foi falado na aula passada, que nós trabalhamos o Salmo 119, que é o Salmo que nos traz ensinamento. A nossa herança wesleyana nos impulsiona a buscar e a viver o pensamento expresso na famosa frase de Wesley: no essencial, a unidade, no não essencial, a liberdade, em tudo, a caridade, em tudo, o amor. Que sigamos a pedagogia de Jesus, que é a pedagogia do amor, da justiça, que não faz acepção de pessoa, não discrimina ninguém. Ao contrário, somos tolerantes, praticamos os dons do Espírito, que é longanimidade, amor, mansidão e uma série de coisas que está lá em Gálatas, que a gente pode conferir. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que essa lição de hoje venha trazer mais esclarecimento para a nossa caminhada, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. As referências bíblicas dessa lição de hoje, nós trabalhamos Atos 5, versículo 33 a 42, trabalhamos Mateus 7, versículos de 15 a 18, trabalhamos Mateus 5, 17, Mateus 12, versículo de 29 a 31. Então, continue, se você assista de novo esse estudo, faz as anotações necessárias, sempre vai dar esclarecimento e aprofundamento na nossa caminhada cristã. E nesse momento eu vou agradecer a Deus por todos vocês que estão aqui fazendo essa oração de gratidão. Pai, obrigado por esse tempo
que o Senhor nos forneceu, nos deu a oportunidade de usar humildemente a tua serva para estar ministrando esse estudo, que ao mesmo tempo foi ministrado ao meu coração e, consequentemente, será ministrado ao coração de todos aqueles que estão tendo a oportunidade de assisti-lo. E que cada família que esteja acompanhando esse estudo seja abençoada, seja edificada para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, que vai ser a lição número 8. Continuamos o estudo do metodismo, origem, desenvolvimento e estratégias. Até a próxima, meus amados. Um grande abraço. Tenha um final de tarde abençoado.